Fala pessoal, chegamos à 10ª e última parte do FrontGram, dessa primeira etapa, onde a gente está trabalhando mais com Use State. Nela a gente vai trabalhar o menu e fazer uma animaçãozinha, né? A gente vai construir esse menu aqui, que na verdade é o header, né? Então a gente vai deixar ele na página, a gente vai deixar ele fixo para a gente não... Quando a gente vai rolando a página, ele tem esse efeito aqui, ó. Você rola a página e ele fica parado. E aí eu vou mostrar um trick bem legal aqui para a gente conseguir esse efeito sem bugar o layout da nossa página. E a gente vai fazer também a versão responsiva dele, né? O nosso designer aqui já adicionou a versão responsiva. Então quando você está no celular, ele diminui e fica com esse menuzinho aqui, que a gente chama de hambúrguer. Quando você clica nesse hambúrguer, ele abre um menu. Então aqui ele está com uma animação só de fade, né? Ou seja, aparecendo. A gente vai fazer ele vindo de cima. Então ele vai vir aqui de cima, arrastando e entra na tela. Certo? Então o efeito que a gente está buscando, vamos simular aqui para a gente já começar a pensar nesse efeito. Ele vai estar desse jeito e ele vai ter o menu. O menu, na verdade, ele é só isso aqui. E aí, o que vai acontecer? Ele vai estar aqui em cima. Esse é o efeito que a gente vai construir, tá? A gente vai criar o menu. E aí, para a gente fazer esse efeito, a gente deixa ele em cima. E quando a gente clica, a gente usa o Translate, igual a gente usou lá no carrossel. E ele vem de cima até encaixar aqui. Certo? Só que ele vem por cima, a gente vai ver que na verdade ele vai estar por trás desse cara aqui. Mas por cima do resto da página, certo? Então esse é o efeito que a gente vai fazer. Por enquanto a gente vai só deixar ele no desktop, na versão fixed dele. Que é essa daqui. Então a gente precisa do asset, a gente precisa do logo aqui da FrontGram. Vamos baixar ele como PNG. E vou exportar ele para o nosso projeto. O projeto já está rodando. Eu costumo criar um componente logo pro meu projeto, então eu consigo usar ele direto como um componente ao invés de só usar a imagem mesmo. E aí você consegue trabalhar melhor. Logo, a pasta Assets, e dentro da pasta Assets a gente exporta aqui os dois logos. Eu vou usar o de 2x e importar o nosso componente. Import logo from assets FrontGram PNG. Ele é só uma imagem, não vai ter segredo nenhum. E o alt dele vai ser FrontGram logo. Então, por enquanto, nosso componente é isso, ele é bem básico, a gente vai elaborando ele à medida que a gente precisar. E aí, eu vou vir aqui no Components das minhas pages, né? Eu já tenho o header, que é esse header que a gente deixou como um placeholder. A gente vai trabalhar ele, tá? Então, a gente já tem aqui um detalhe que ele precisa estar dentro de uma grid aqui, né? Dentro de um container que eu costumo chamar. Então, o que eu costumo fazer? Isso aqui também é um trick bem legal. Vou só demonstrar aqui, tá? Pra vocês verem que ele está dentro de uma grid aqui, ó. Então, o que a gente faz para manter essa grid consistente, né? Primeiro, como que a gente cria ela? Para a gente criar ela, a gente tem o elemento da página, que é tudo. Deixa eu pegar aqui em vermelho. O elemento da página é tudo. Então, a gente tem um componente que ele vem aqui, ó, ele tem essa borda, né? Então, ele vem pegando tudo. Só que dentro dele, ele tem outro componente que aí, esse sim, ele está limitado o tamanho dele. Ele está limitado a um tamanho máximo. Então a gente faz exatamente isso. A gente cria um elemento que está aqui atrás e bota um outro dentro para pegar esse tamanho máximo. E esse tamanho máximo, para a gente manter ele de uma forma consistente no projeto, porque aqui embaixo não vai fazer muita diferença, né? Mas à medida que a gente tiver outras telas, tiver mais conteúdos, como que a gente garante, por exemplo, que não vai ter um conteúdo que vai passar aqui desse limite, né? A gente coloca todos os nossos
componentes, todas as nossas páginas dentro desse componente que a gente vai criar, que é o container, que ele cria essa limitação aqui, certo? Então ele vai criar esse padrão de tamanho, não vai deixar nada vazar. Então esse componente eu costumo criar direto aqui no components, vou chamar aqui de container, container.js. O logo aqui eu chamei de index, né? Deixa eu chamar de logo aqui. Export default function container. E aí esse componente ele recebe um children, que é os filhos dele, e uma div. Certo? Então, a princípio, ele não tem nada demais. A diferença aqui é que ele vai entrar aqui um max width. A gente precisa de duas coisas, né? Na verdade, dentro de um style, né? Um width 100% para ele tentar pegar tudo e um max width que a gente vai limitar ele. Vamos deixar passando via props aqui também e vamos colocar aqui a princípio 1200. Se o cara quiser mudar, ele passa um props diferente. Mas a princípio ele foi limitado a 1200. Esse trick de width 100% e o max width, a gente já utilizou ele anteriormente. Tinha esquecido de ligar a câmera ali, né? Mas não tem problema. Então, esse trick aqui a gente já usou antes. Ele pega o width 100%, ele tenta pegar tudo, mas ele é limitado ao max width. E aí, como que a gente vai utilizar ele? Aqui no container, a gente vai ter uma div, que é essa div por trás ali que eu desenhei no Paint, e dentro dela uma outra div, que é o container. Então, aqui vai ser o content. Esse container, vamos importar da pasta components. Opa, não é essa. Components, container. Ó, ficou lá o nosso content. Só que ele não ficou limitado ele não ficou no meio, né? Na verdade ele está limitado, mas ele não está no meio, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó, ele está com 1600 pixels. Então, na verdade, ele tem uma div que é essa, ó, 1200 pixels, que é a parte azul ali do que está mostrando na tela. Ele está limitado, porém ele não está no meio. Para a gente deixar ele no meio, margem 0 alto. Então agora sim ele fica no meio, ó. Então lá no nosso container a gente precisa corrigir isso, né? Vou deixar aqui um margem 0 alto. Eu estou fazendo direto no JavaScript, não vou criar um arquivo CSS para ele. Ele é bem simples, não tem muita necessidade de criar um arquivo CSS para ele. E agora sim, ele está lá, ó. Então eu vou pintar aqui os elementos para você ver o que está acontecendo, ó. Vou colocar um background blue nesse. E aí ele vem um container. Dentro do container eu vou ter uma outra div com conteúdo qualquer. E um background red. Então, tá lá, ó, é isso que está acontecendo, né? Então eu tenho um elemento que pega tudo, que é o elemento que está aqui em cima com background blue, e um elemento que pega só o content, o container, que é o que está em vermelho. Esse que pega tudo é o que a gente vai usar para fazer essa borda aqui, né? Então, esse cara vai ter a borda, mas o nosso conteúdo vai ficar nesse. Se a gente não tivesse essa estrutura, a gente não conseguiria ter essa borda pegando tudo aqui. Certo? E aí, como que a gente faz? Agora sim eu vou começar a usar classes, né? Aqui eu vou chamar de header container. E aí esse header container, ele precisa dessa borda aqui que a gente viu. Eu vou deixar, ele tá border em tudo, mas eu vou deixar só border bottom, que é só o que a gente precisa. E importar o styles. Tirar aqui esse background color red e jogar uma classe header content. Então, dentro do header container tem o header content. E aí tá lá, ó, ele ficou com a borda que a gente espera aqui. Certo? Ele parece estar com uma cor um pouquinho diferente. Mas acho que é só impressão mesmo. E aí vou jogar o logo, né? Então, dentro do header content, eu não vou fazer esses elementos aqui da direita, tá?
Mas a princípio, como que seria aqui, né? Seria um elemento que está aqui no meio, vou pesquisar, ele está mais ou menos aqui no meio. E um elemento de fora, né? Então seriam 3 divs, uma englobando esses aqui, uma com esse e outra com esse, e um space between eles. Seria algo mais ou menos assim, né? Por enquanto eu vou fazer só o logo aqui na versão desktop. Eu já tenho ele, vou só usar. E aí tá lá o logo, né? Ele ficou bem estouradão. Isso aí já era esperado. Inclusive ele tá com uma boa sobra ali em cima, né? A gente precisa editar essa sobra. Se eu editar no Paint, eu vou perder a transparência, né? Vou pedir aí pro nosso designer depois tirar essa sobra. Ó, se a gente inspecionar aqui, a gente consegue ver melhor, né? Ele tá com uma boa sobra ali em cima. Então ele acaba quebrando um pouco o nosso layout aqui. Mas não tem problema, eu vou diminuir o logo. Eu vou passar aqui uma propriedade para ele. O width. E o padrão dela vai ser 100%. E aí eu passo aqui para esse componente. Só que aí aqui eu não quero que ele seja 100%, né? Aqui eu vou mudar o valor. No layout ele está com 166 pixels. 166 já ficou bem legal. O que eu posso fazer aqui é aproveitar essa margem aqui de cima e aplicar ela embaixo também. Eu vou no olho mesmo aqui, vamos ver. Header Content. Vou colocar um padding bottom de 20 pixels, vamos ver. 20 ficou muito. 10 ficou pouco. Vamos ver aqui, ó. Uns 14 pixels aqui, ó. Seria para ele ficar bem equilibrado. Acho que até 13, né? 13 ficou bem equilibrado. Certo? Então essa é a versão desktop, só que a gente precisa deixar ela fixed. Então a gente vai ter alguns ajustes aqui para fazer, né? A primeira coisa, eu vou criar aqui um post a mais na home. Eu já tenho aqui um post, eu vou criar aqui alguns a mais. E aí o meu home content. Preciso mudar, né? O flex direction dele vai para column. E isso aqui vira line items para ele ficar centralizado certinho. Posso botar um gap ou posso usar uma regra aqui de... Opa, esse aqui é um CSS puro, né? Bom, é um CSS puro, vou usar um gap aqui. 20 pixels para separar aqui os elementos. E aí tá lá o nosso site, né? Só que agora eu preciso deixar o header fixo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso primeiro aqui no código, ou no próprio navegador. Então, dentro do header container, que é o elemento que pega tudo, né? É o que tem a borda. Então, você está vendo aqui que é o elemento que tem a borda. Eu vou colocar um position fixed. Certo? E aí ele vai quebrar aqui um pouco o layout. Por quê? Porque o position fixed, ele vai tirar ele do fluxo. Então, você está vendo que os posts eles vão subir. Porque agora o meu conteúdo aqui ele não está mais fazendo parte, né? Os posts eles estavam começando depois desse elemento. Com o position fixed é como se ele nem existisse. Então eu preciso posicionar o position fixed, só que ainda assim ele vai ficar por cima. E aí eu preciso dar algum jeito de empurrar ele para baixo. Eu vou mostrar como que eu costumo fazer, né? Tem várias formas, é óbvio, você pode vir aqui só dar uma margem, mas eu vou mostrar uma outra forma. Então, o position fixed, você precisa definir que ele tem a posição top 0 para ele ficar lá em cima, o left também 0 para ele ficar na esquerda e o right 0 para ele esticar tudo. Certo? Então, a gente usa esse trick aqui, ó, left, right 0, que ele estica tudo. Se eu tirar um, ele vai para a direita, se eu tirar outro, ele fica na esquerda. Com os dois, ele expande tudo para os lados. E aí, a gente já começa a ver, ó, que ele está por cima, só que ele está vazado, né? Por que ele está vazado? Porque ele não tem nenhum fundo. Então eu preciso colocar um fundo nele, ou seja, um background color. Se eu deixar, por exemplo, um red, você vai ver que ele já vai ficar por cima. Só que não é um red que a gente quer usar, né? O que a gente quer usar é um branco mesmo. Então, agora sim, ó. Sem ele, ele fica vazado. Com o background, ele fica por cima. Então, esse aqui é o que a gente precisa. Vou copiar aqui do Chrome e jogar no header container.
E agora a gente precisa, como eu já falei, abaixar esse elemento, né? Como que a gente abaixa esse elemento? A gente pode vir aqui ó, onde ele começa os posts, que é aqui no Home Content. Ele já tem uma margem top de 28 pixels. Eu poderia vir aqui e aumentar essa margem até ele compensar esse tamanho aqui do header. Mas eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Por que eu não vou fazer isso primeiramente, né? Porque se o meu header mudar de tamanho, vamos supor que eu venho aqui e falo, ó, apaga o logo aí. Eu apaguei o logo. O meu header vai diminuir e o resto da página não vai acompanhar, porque ele está com margem hardcode aqui, né? Então, o que eu costumo fazer para ele acompanhar o tamanho é eu criar um elemento fake. Eu terminei de construir meu header, eu meço ele, venho aqui, faço uma medição, ó, ele está com 73 pixels, né? E aí a forma mais simples, é óbvio, é a gente renderizar dois elementos. Então, eu renderizo o header container e renderizo uma div vazia. A gente pode chamar de header placeholder, algo do tipo. Não sei se esse é o melhor nome, não, mas esse header placeholder, a função dele é só a de ocupar o espaço que o outro cara não está ocupando porque ele está com fixed, né? Então esse cara, ó, se ele está com 73 pixels em cima, o placeholder eu coloco um height de 73 pixels também. E aí ele fica por trás, ele não está aparecendo, nós vemos que eu coloquei um background color red, mas ele não está aparecendo porque ele está por trás. Se eu diminuir a opacidade aqui, ó, vocês vão ver que ele, agora sim ele começa a aparecer, ó. Então ele está por trás e o propósito dele é só o de ocupar o espaço que o meu cara aqui com position fixed não está ocupando. É só isso, só isso. O que eu poderia fazer, é claro, para garantir que eles sempre vão ter o mesmo tamanho, é aquele trick do ref. Então eu posso passar aqui um ref, passar um useRef, um valor nulo a princípio. Import useRef from React. E aí eu posso dar um console log aqui, ó, current ref.current. Para a gente ver o que vai ter ali, né? Ele começa como null, e na verdade não está atualizando, porque eu precisaria dentro de um useEffect, na verdade, para poder inspecionar, né? Esse useEffect não vai fazer parte do nosso código, mas vamos colocar ele para a gente poder inspecionar ele. Então, olha lá, ele começa como null, porém, quando ele atualiza, ele vira a div. E aí, essa div, se eu inspecionar ela, ó, temp1.current, eu chego na div. E aí eu consigo ter aqui ó, o offset height, que é justamente o tamanho dele, 73. Ele tem outros heights igual a gente já viu lá quando a gente estava fazendo aqui o carrossel. Ele tem outros heights, ele tem o client height, tem o scroll height, que são menores, né? Por que eles são menores? Porque eles não consideram a borda. O que a gente precisa é o offset height, que considera tudo, né? Inclusive a borda. Então eu venho aqui, coloco um style nele e digo que o height dele é igual ao ref current, se ele existir, né? Por isso a interrogação, o offset height. E aí eu posso tirar esses effects, salvar e não funcionou. Vamos ver por que não funcionou, né? Header placeholder. Ele não atualizou ali, hein? Vamos ver por quê. Vamos ver se está funcionando isso aqui, né? Agora ele resolveu funcionar. Entendi. Ele não está funcionando a primeira vez, né? Mas a segunda ele...
Talvez a gente precise sim do useEffect pra gente ter o state aqui, né? Height, set height igual a state 0. E aí eu verifico aqui na if ref.current set height ref.current.offset height. E aí eu uso o height aqui no lugar dessa lógica. Beleza, agora sim ele funcionou, né? Então tava faltando realmente ali o atualizar o state com a variável certa. E agora ele está com outro problema aqui, que ele está passando por cima do meu elemento aqui, né? Isso é por causa do z-index, né? Como eu usei um position fixed, que esse cara é um position absolute, o z-index dele está conflitando. Então o header container, como eu quero que ele fique por cima de absolutamente tudo, eu boto um z-index bem alto aqui. Então eu posso botar, por exemplo, 9999. E aí ele corrige esse problema. Certo? E aí um último ponto aqui é que ele está colado aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso direto. Eu costumo fazer isso direto no container, né? Dentro do container, eu coloco um padding. Esse padding em específico, eu costumo usar ele dentro de uma classe para eu poder modificar ele no media carrier, né? Então, vamos colocar aqui container. Container é o nome do componente e é o container dele próprio, né? Não faz sentido isso, mas... E aí eu coloco um padding normalmente de 0,20 pixels para o desktop. E um media carrier aqui, media screen and max width, por exemplo, de 800 pixels. Aí eu costumo tirar esse padding ou deixar um padding bem pequeno para ele no mobile não ficar tão ruim ali, né? Mid screen and max width. Tá reclamando aqui de alguma coisa, vamos identificar já já o que que é. Ah, tá. Vou colocar a classe, né? Isso aqui na verdade tem que estar aqui dentro. Beleza, então ele fica ali com o padding e aí evita ficar colado e o padding fica consistente em todo o meu projeto porque ele está dentro do container. Certo? E aí a gente finaliza aqui então esse menu fixed. E eu tinha falado que era a última aula, né? Mas na verdade a gente vai ter outra. É a última parte aqui da aula, que é construindo o menu. Então a gente vai ter mais um vídeo para construir o menu responsivo.